O universo que a gente vive tem pelo menos 4 dimensões. A quarta dimensão é o tempo. Esse livro, ele tem altura, largura, comprimento e tempo. Apreciar uma explicação bastante interessante sobre isso num livro chamado 1, 2, 3 Infinito, de Jorge Gamow. Tá? Ele apresenta o tempo como quarta dimensão e o que é pior, não vou discutir isso, tá? Ele mostra que a quarta dimensão obedece a unidades complexas. Por que tempo? Porque, na verdade, esse livro não sempre existiu, ele existe nesse instante. Os objetos são fatos. Só que não tem como desenhar 4 eixos. Por quê? A gente não enxerga. Parece um plano bidimensional dessas figuras. Nós não enxergamos uma das dimensões. Tá? Nós não conservamos o tempo. É como se a gente fizesse cortes contínuos num universo 4-dimensional, enxergando 3 dimensões o tempo todo. Você enxerga 3, mas você está numa 4ª dimensão circulando. Tá? Até para deslocar, vou tirar desse ponto de espaço para esse ponto no espaço. Na verdade, eu tirei desse ponto do espaço-tempo para esse ponto do espaço-tempo. Porque quando ele estava aqui, ele estava no outro instante. Quando eu cheguei com ele para cá, ele está em outro instante. Lá era o passado, agora ele está aqui no presente. Você movimenta, você desloca, as coisas existem num contínuo de espaço ou tempo. Tá legal? Em outras palavras, estou falando que o nosso universo não é necessariamente euclidiano. O Steve Hawking, um gênio que diz que escreve uma breve história do tempo, ou o universo na casca de nós, dizendo que aquilo é livro para leigo. Só que o leigo dele deve ter um pós-doutorado, né? Porque tem uns capítulos que são infernais. Tem um dos capítulos do Universo na Casca de Nós que ele fala sobre o espaço físico tendo 9 dimensões. Pelo menos 9 dimensões. E tem uma coisa que você lê, você entende tudo. Depois que você termina o capítulo, você se descobre que você é uma besta. Porque você é um leigo e não consegue entender aquilo. Tá? Mentira, claro que há quem entende, eu não sou um deles. Olha só, quando ele fala, por exemplo, que algumas dimensões se dobram sobre si mesmo. O que quer dizer com uma dimensão que se dobra sobre si mesmo? Ele deve entender. E deve ter gente que entende. Mas está fora da minha possibilidade. O que eu estou chamando a atenção é que, fisicamente, nós não temos o espaço igual ao espaço euclidiano. Agora, geometricamente, nosso espaço tem que ter 3 dimensões. Senão vai começar a dar rolo. Tá? Vai começar a dar resultados que a gente não espera. Agora vou fazer o seguinte com vocês. Vou voltar direto para a geometria euclidiana, vamos voltar para a geometria tridimensional e buscar resultados. Eu montei uma apresentação que não foi para agora, essa apresentação que eu vou mostrar para vocês e vou deixar disponibilizado, quem quiser pode utilizar à vontade. A ideia dele era para ser usado em casa ou no laboratório de informática da escola, para o moleque conseguir enxergar o que ele não enxergou em sala de aula. Ou seja, era recuperação paralela. A ideia era um projeto de recuperação paralela que eu comecei a montar uma série desses PowerPoints que desse para trabalhar sozinho no PowerPoint. Ela funciona assim, quer ver? Não adianta clicar, estou clicando aqui no slide, não adianta nada. E tem caixas onde se permite que você clique, tá? Eu vou para explicações sobre a apresentação. Isso aí, por exemplo, vai aparecendo com barulho de caixas, de datilografia. Né? Sai daqui, isso vai torrar a paciência da gente agora, tá? O que acontece é o seguinte, eu vou para a primeira assertiva. Isso aqui é montado, tem slide apresentando, aqui são 30 assertivas, tá? Você pode escolher uma delas ou pode navegar em ordem, Vou escolher a primeira. Tá? Essa primeira assertiva, você vai ter que classificar todas elas, em verdadeiro ou falso. Se você responder certo, aparece barulho de palmas. Se responder errado, explode. Aparece barulho de explosão. Tá legal? Então, por exemplo, 2 retas paralelas a um plano. São paralelas entre si? 2 retas paralelas a um plano. São paralelas entre si?
Quando eu brincava com isso, que não é nada fácil, né? Tem umas difíceis, tem bastante difícil esse troço aí. Quando eu brincava isso com os alunos, eu brincava que eles mesmos montavam com frequência, ou levar uma caixinha, ou levar um cubo, monta de papel, para ficar vendo o que vai acontecer. Tá? Porque com frequência não é fácil de ver. Tá? O que acontece aí é o seguinte, se for verdadeira, vai ter uma demonstração. Se for falso, vai ter um contra-exemplo. Você não pode demonstrar uma proposição falsa. Você vai apresentar um exemplo contrário. Aí você vai para a justificativa. Na justificativa, nesse caso aí, ela é falsa, tá? Duas retas paralelas a um plano são paralelas entre si? Não. Tá? Reta R paralela ao plano, reta S paralela ao plano. Para enxergar melhor, eu desenho um cubozinho embaixo. Aí sobe uma caixa de texto, explicando. Ó, as retas R e S são paralelas ao plano alfa e não são paralelas entre si. Em toda a caixa de texto, na maior parte deles, tem palavras destacadas com cores. Nesse caso aí, retas paralelas a um plano. Se você clicar em cima dela, você vai para um slide que vai definir o que é esse termo. Ó. Reta paralela a um plano é aquela que não tem ponto comum com o plano, não corta o plano. Tem o mesmo significado, planos paralelos a uma reta e plano paralelos. Tá? Aí o que você faz? Retorna ao slide. Ao último que você respondeu. Tá? Clica aqui, você vai para a próxima assertiva. Tá? Se quiser, você pode selecionar ou pode caminhar em ordem nisso aqui. Tá? Isso aqui explica todos os botões utilizados nessa apresentação. Tá? Verdadeiro, falso, selecionar, assertiva, acertar, aí explica como é que isso aqui está funcionando. Isso aqui é o menu principal. Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si? Dois planos paralelos a uma reta são paralelos entre si? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Isso aqui é falso. Aqui não adianta porque está sem som. Vem um contra-exemplo. Os planos alfa e beta são paralelos à reta R e não são paralelos entre si. Tá? Aí, se você quiser, clique em plano paralelo à reta para saber o que ele significa. Tá? São 30 assertivas. A vantagem disso aqui, primeiro, é que dificilmente, se você não for o Wagner, você consegue desenhar isso no quadro negro. Tá? Isso visualiza a estrutura de espaço com muito mais facilidade. E segundo, que eu consegui uma coisa, ó, selecionar assertiva. Deixa eu ver a próxima. Eu consegui algum dinamismo no PowerPoint que não é fácil de conseguir, tá? Ó. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular ao plano. Isso é verdadeiro. O problema é o seguinte, o que é uma reta? O que significa uma reta ser perpendicular a um plano? Uma reta é perpendicular a um plano se ela forma 90 graus com todas as retas do plano. E se ela forma 90 graus não significa ser perpendicular, porque ela pode ser perpendicular ou ortogonal. Ortogonal são retas reversas que formam 90 graus. O problema é a sequência que você tem que dar para conseguir falar sobre essa brincadeira. Porque como é que você fala que duas retas reversas formam um ângulo? É porque existe uma reta paralela a uma delas, concorrentes com a outra, e o ângulo entre as duas retas reversas é o ângulo entre a paralela a uma dessas e a concorrente com a outra. Se duas retas reversas formam 90 graus, são chamadas ortogonais. Tá certo? Se uma reta forma 90 graus com um plano, ela forma 90 graus com todas as retas do plano, ou seja, ou ela é perpendicular ou ela é ortogonal. O problema é que você não tem como demonstrar apresentar reta por reta do plano como 90 graus a reta dada. Se você define uma reta perpendicular como aquela que forma 90 graus com todas as retas do plano, você agora tem que inventar uma forma de garantir que isso aconteça sem precisar apresentar todas as perpendiculares, porque são infinitas. Não tem como fazer. Aí você consegue fazer isso mostrando que se uma reta forma 90 graus com duas retas concorrentes do plano, tá? Porque falar duas retas forma 90 graus com duas retas do plano, então ela é perpendicular ao plano? Não, ela pode estar contida. Tá? O plano está aqui. Pega uma reta do plano, R, pega outra reta do plano, S. Duas retas paralelas, traça uma reta T perpendicular a duas retas do plano. Ela não é perpendicular ao plano. Tá? Então, se uma reta é perpendicular a duas retas do plano, ela é perpendicular ao plano?
Não. Se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes do plano, ela é perpendicular ao plano? Sim. Isso é o chamado teorema do pé de galinha. Só que ele enche a paciência para fazer. Ele é chatinho de demonstrar e tem que desenhar direitinho. Nessa demonstração, eu consegui, e aí deu trabalho nessa brincadeira, eu consegui criar animação no PowerPoint, desenhando slide a slide e fazendo eles passarem automaticamente. Ó, reta A, reta B são duas concorrentes. Vou pegar uma reta R, que forma 90 graus com as duas. Tá? O ponto P é o ponto de interseção das duas. Sejam A e B duas retas do plano, alfa e R uma reta perpendicular a A e a B. As três retas concorrem no ponto P. Provemos que R é também perpendicular a qualquer outra reta que passe pelo ponto P. Para tanto, tracemos a reta S de alfa que passa por P. Ou seja, se eu conseguir provar que ela é perpendicular a qualquer reta que passe pelo ponto P, ela vai formar 90 graus com qualquer reta do plano. Desculpa. Tracei a reta S. Dessa reta S aqui, eu peguei, ó, um ponto na reta A, um ponto na reta B e tracei esse segmento preto aqui, AB, que interpreta S no ponto S, tá? Com A pertencente a Azinho e B pertencente a Bzinho, tá legal? O que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou mostrar que a reta R também é perpendicular a S, fazendo o seguinte, eu vou mostrar que R vai servir como mediatriz de um segmento. Olha só. Consideremos ainda os pontos E aqui em cima e F aqui embaixo, da reta R, tais que P seja ponto médio de EF, tá legal? P é ponto médio de EF, ou seja, esse segmento do E até o P é igual a esse segmento do E até o F. Tá legal? Do P até o F. Do E até o P, do P até o F. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou provar que esse triângulo aqui e esse de baixo são congruentes. Ó. Dessa forma, A é mediatriz de EF. Vê se você concorda com isso. A reta A é mediatriz de EF, tá certo ou não? Ela forma 90 graus com EF e passa bem no meio, tá certo? E B também. Logo, AE e AF são congruentes. Da mesma forma, esse aqui, EB e BF são congruentes. Entendeu o que foi feito? Se ela é mediatriz, você acaba de provar que esse tem a mesma medida que esse tem a mesma medida que esse. O que significa que esse triângulo AEB e ABF tem os três lados congruentes. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse aqui é comum. ABE e AF, sendo o triângulo ABE congruente, os ângulos AEB, EAB e FAB são congruentes. Sendo os triângulos ABE e EE, esse aqui, ó, congruente a esse de cá, vou traçar essa reta aqui, ó, os triângulos EAS e FAS tem dois lados e os dois ângulos que eles formam, respectivamente, congruentes. Tá? Logo, esses dois triângulos que apagou já são congruentes. Então, ES é congruente a FC. Ou seja, o que a gente acabou de provar é que esse segmento aqui e esse também vão ter a mesma medida. O que significa que a reta S contém o ponto médio de EF, o ponto P. E também no ponto S, equidistante de E e F. Olha, ponto P é ponto médio desse segmento
E esse segmento aqui, ES, é que tem a mesma medida que SF, o que significa que a reta R é mediatriz. Se ela é mediatriz, esse ângulo aqui é reto, e a reta R forma 90 graus com a verde. Claro que eu falei rápido aqui, você pode rever, porque isso vai estar à disposição com calma como é que faz essa demonstração. Nosso tempo está no limitezinho, se eu ficar explicando. Mas a vantagem dessa, uma das grandes vantagens dessa apresentação que dá para usar até em sala de aula, na hora da aula mesmo, é você ter os desenhos feitos de forma dinâmica. Eu vou poder caminhar com ele devagarzinho. Tá? Porque desenhar isso no quadro não é impossível, mas é bastante chatinho e no mínimo gasta um bom tempo.